Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vinda aí a mais uma aula de matemática. A aula de hoje tem como tema multiplicações e expressões numéricas. Bom, para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos começar com a retomada do conteúdo, que é a correção das atividades que foi passada na última aula, páginas 49, 50 e 51 da apostila. Segunda questão. Invente uma partida de um jogo como esse, em que o segundo jogador vence somando o número 5. O objetivo é chegar ao número 43. O desenho da tabela está iniciado. Reproduza-o no caderno e complete com as linhas que necessitar. Então, gente, na aula passada eu resolvi uma questão com vocês, que foi a primeira questão, que era bem semelhante a essa daqui. Essa vocês vão fazer, iriam fazer, né? Com o objetivo de chegar ao número 43 e que o último número a ser colocado no visor da calculadora seria o número 5. Então, eu criei dois nomes de pessoas aqui e o resultado, né? Mas aí vocês poderiam também fazer da forma que vocês quisessem, tá certo? Lembrando que o resultado teria que ser 43 e o último número colocado no visor da calculadora, o número 5, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei o nome Maria, o primeiro número que ela digitou 9 e o número no visor 9. Depois, José, ele digitou o número 7 e 9 mais 7, 16. Maria, novamente, ela digitou o número 8, 8 mais 16, 24. Depois, José, novamente, digitou o número 8, que fez 32. Maria somou mais 6, 32 mais 6, 38. E José somou 5, que deu igual a 43, certo? Então, vocês não precisam ter colocado os mesmos números que eu coloquei. Mas, lembrando que para estar correto, o último número no visor a ser digitado é o número 5 e o resultado tem que ser 43. Certo? Então, vamos para a terceira questão. Francine e Clara resolveram mudar um pouco as regras do jogo. Depois de uma delas escolher o número final, a outra escolhe o intervalo de números que podem ser somados. Começa a partida. Então, ela disse que o jogo vai até 107. Vamos até 107. Certo, só valem números de 8 a 15. Letra A. Preencha a tabela das 4 primeiras jogadas. Então, aí nós temos Francine, que digitou o número 15. Então, apareceu no visor também o número 15. Depois, Clara digitou um número, que juntando com 15 dá igual a 23. Então, qual será esse número? 8, porque 8 mais 15 igual a 23. Depois, Francine somou o número que 23 mais o número deu igual a 37. Para me saber que número foi esse, só subtrair 37 menos 23, que dá igual a 14. Então, foi o número que Francine digitou. Depois, 37 mais outro número que deu igual a 44. Como eu vou saber que número foi esse? 44 menos 37, 7. Foi o número que Clara digitou, certo? Na letra B, diz assim: no meio da partida, Clara, por engano, somou 18 em vez de somar 13. E o visor ficou assim. Então, ela queria somar 13, mas digitou 18 em vez de 13. E ficou igual a 68. Então, pergunta: como elas podem fazer para não prejudicar a partida? Depois de conversar com sua turma e seu professor, escreva nas linhas a seguir a solução que encontraram. Então, o que é que ela pode fazer para corrigir o que ela fez? Então, para corrigir o que ela fez, ela deve subtrair 5. Por quê? Porque 18 menos 13 igual a 5, certo? Ela digitou 18, ela queria 13, então eu vou subtrair 18 menos 13 igual a 5, certo? Então, eu subtraio 5, tá bom? Para ficar o número que ela desejava. Na letra C, diz assim: Francine venceu com o número 15. Qual era o número que estava no visor
antes da jogada final. Eu sei que a jogada final tem que chegar em 107, né? Então, o número era 92, pois combinaram de ir até o número 107. Que tal jogar algumas partidas mudando as regras, como Clara e Francine? E aí vocês poderiam jogar com alguém aí da sua família, né? Mais algumas partidas, criando novas regras aí para o jogo. Na quarta questão diz assim: Francine e Clara resolveram inventar regras novas para o jogo outra vez. Agora o jogo é menos menos e funciona assim. Então, antes, né, o primeiro jogo era mais, porque você somava os números, né? E colocando mais ia somando. Agora o jogo vai ser menos. Você vai subtrair em vez de somar. Então, escolham um número de partida e vão subtraindo números de 1 a 9 até chegar a 0. Jogue uma partida desse jogo com um colega, começando com o número 97. Aí você não poderia jogar com um colega, né? Pois vocês estão em casa, mas poderia chamar alguém para jogar com vocês. Qual é a regra agora? Escolher números de 1 a 9 e agora o número escolhido é 97. Então, vocês escolher números de 1 a 9 e ir subtraindo até chegar em 0. Tá certo? Depois de jogar, aí ia responder. Essas regras foram suficientes para todas as duplas concluírem o jogo? Depois da conversa com a turma, escreva suas conclusões nas linhas a seguir. Com essas regras, foi possível vocês conseguir fazer o jogo? Deu certo? Então, vocês iam colocar aí nesse espaço. Quinta questão. Francine e Clara começaram uma partida de menos em 135 e estão subtraindo números de 6 a 15. Complete o quadro para ver como foi o jogo até agora. Então, agora nós temos um quadro. A brincadeira agora, o jogo é menos, então a gente vai subtrair e subtrair números de 6 a 15. Então, o primeiro número que vai estar no visor é 135, certo? Então, vamos completar a tabela, começando por Clara. Então, se tem 135 e no visor de Clara apareceu 120, isso quer dizer que ela diminuiu quanto? 135 menos 120. Então, 15. Isso quer dizer que Clara subtraiu 15, que chegou em 120. Agora, Francine subtraiu 14. Então, 120 menos 14, 106. 106, aí, chegou em 91. Quanto é 106 menos 91? 15. Então, Clara subtraiu 15, que chegou em 91. Francine subtraiu 10, chegou em 81. 81, o visor agora de Clara está 66. 81 menos 66, 15. Então, Clara digitou 15. 66, agora o visor de Francine está 59. Qual foi o número que ela digitou? 66 menos 59, 7. Então, foi o número que Francine digitou. Clara digitou 15 novamente, fez 44. 44 menos 15, Francine digitou 15 também, chegou em 29. E agora, deixei esses dois espaços aí para vocês terminar o jogo, certo? Lembrando que tem que chegar em 0. E os números têm que ser de 6 a 15. Então, na letra A, diz assim: o que é possível dizer a respeito das jogadas de Clara? Olha para as jogadas de Clara. Qual foi o número que ela sempre veio subtraindo? Então, Clara subtraiu 15 em todas as jogadas até aqui. Então, até aí onde está o jogo, ela veio subtraindo o número 15. É isso? Na letra B, diz assim: invente e escreva na tabela mais uma jogada para cada uma, de modo que Francine vença o jogo. Então, vocês vão fazer aí, terminar essas duas linhas da tabela, colocando o número que Francine vence o jogo, tá certo? E pela regra direitinho aí, números de 6 a 15, tá bom? Então, vocês completem aí a tabela. Na letra C, diz assim:
O que aconteceu de fato foi que Francine fez uma jogada ruim e Clara venceu o jogo. Como você acha que foi esse final de jogo? Então, vamos lá. Coloquem aí uma resposta pessoal, tá certo? Na sexta questão diz assim: descubra o segredo e complete essas sequências calculando apenas mentalmente. É uma atividade que a gente já trabalhou no início do ano, certo? Vocês iriam descobrir quais são os números que está faltando aí. Então, na letra A, 423, depois 443, 463, 483, 503, 523, certo? Então, vocês iam aumentando 20, né? Na letra B, 944, 933, 922, 911, 900, 889. Vocês iam subtraindo 11. E assim vocês iriam descobrindo. Letra C, 1025, 1040, 1055, 1070, 1085, 1100. Letra D, 3010, 3120, 3.230, 3.340, 3.450, 3.560. E letra E, 39.905, 40.005, 40.105, 40.205, 40.305, 40.405, aumentando de 100 em 100. Certo? Então, vocês verifiquem aí se vocês acertaram direitinho, tá bom? Na sétima questão diz assim: no início do ano, você descobriu estas diferenças. A gente fez algumas continhas, algumas subtrações em que a gente encontrou esses resultados, né? Então, diferença é o resultado da subtração. Vocês lembram disso? Lembra que a gente fez algumas atividades desse jeito na apostila 1? Então, depois, sem fazer a conta no papel, você descobriu que a diferença entre 654.321 menos 543.210 também era essa, certo? Então, na letra A diz assim: ainda sem fazer a conta no papel, quanto você acha que é a diferença entre 876.543 e 654.321? Então, a diferença é 222.222. E a diferença entre 987.654 e 765.432, quanto é? Então, a diferença também é 222.222. Letra B. Escreva uma subtração que dê resultado igual ao do item anterior. Então, se você subtrair 765.432 menos 543.210, também vocês vão encontrar essa diferença. Na letra C, observe com atenção as subtrações e as diferenças dos itens anteriores. Sem fazer a conta no papel, você consegue escrever uma subtração que dê uma diferença de 333.333? Então, eu dei dois exemplos aí para vocês. 987.654 menos 654.321 vai ser igual a 333.333. Outro exemplo. 876.543 menos 543.210, que também vai ser igual a 333.333. Quantas subtrações desse tipo é possível escrever? Depois de conversar com sua turma e com seu professor, escreva a conclusão a que chegaram. Então, gente, só é possível escrever apenas 2 subtrações desse tipo, tá certo? Bom, encerramos aí a correção da atividade de casa. E agora a gente vai dar continuidade à apostila, né, ao capítulo 6, com multiplicações e expressões numéricas. Então, Bianca e Flávia estão fazendo a lição de matemática.
Ainda não decorei todas as tabuadas, Flávia. Eu também não. Minha tia me ensinou um jeito de saber os resultados das multiplicações. Quer ver? É assim. Se eu não sei quanto é 6 vezes 8, posso decompor usando outros resultados que eu sei. Então, vamos verificar como foi que ela fez aí. As duas não sabia a tabuada ainda. Então, foi que elas fizeram? Uma usou uma estratégia, né, de decompor alguns resultados para que conseguisse saber o resultado, né? Então, foi que ela fez. A multiplicação era 6 vezes 8. Então, ela não sabia quanto era 6 vezes 8. Então, ela decompôs. Ela fez 3 vezes 8, porque ela sabia o resultado, mais 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24, mais 3 vezes 8, 24. Somando 24 mais 24 dá igual a 48. Então, ela chegou ao resultado. 6 vezes 8 igual a 48, certo? Veja se eu entendi. E agora a colega dela fez um também para ver se ela tinha entendido. Então, ela não sabia quanto era 7 vezes 6. Então, ela decompôs o número. 3 vezes 6, mais 3 vezes 6, mais 1 vezes 6. 7 vezes 6 é igual. 3 vezes 6 ela sabia quanto era. 18, mais 3 vezes 6, 18, mais 1 vezes 6, é igual a 6. Depois ela somou. 18 mais 18 mais 6 é igual a 42. Então, 7 vezes 6 igual a 42. Então, ela diz, podemos usar enquanto não decoramos. Entendeu? Sim. Então, ela usou uma estratégia aí, né? A estratégia de decompor o número para que encontrasse o resultado, né? Enquanto ela não decorava a tabuada. A gente hoje não fala mais em decorar a tabuada, e sim aprender a construir a tabuada. E assim você vai memorizando, tá certo? Então, diga aí, você entendeu a explicação de Flávia? E aí, vocês entenderam a decomposição dela? Dá para decompor de outros modos as multiplicações que as meninas resolveram? Quais? Quais modos vocês podem decompor ainda esses números? Aí é com vocês, vejam aí. Depois de conversar com seus colegas, escreva um modo diferente de decompor cada uma das multiplicações. Então, vocês iam ver aí outro modo de decompor esses números que elas usaram, tá bom? Decomponha de dois modos diferentes as multiplicações a seguir e calcule os produtos. Então, tem uma multiplicação aí 7 vezes 9. Então, eu vou decompor para me chegar ao resultado. Então, como eu posso fazer? 3 vezes 9, mais 3 vezes 9, mais 1 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Mais, aí 3 vezes 9, novamente, 27. Mais 1 vezes 9, que é igual a 9. Depois, eu somo os três resultados. 27 mais 27 mais 9 igual a 63. Esse é um modo, né, de decompor o número e chegar ao resultado. 7 vezes 9 igual a 63. Ele quer que você dê dois modos diferentes, então vamos para o outro. 2 vezes 9 mais 5 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Mais 5 vezes 9, 45. Então, 18 mais 45 igual a 63. Outro número, aí outra multiplicação, 8 vezes 7. Então, vamos lá? Decompor aí 3 vezes 7 mais 5 vezes 7, que é igual. 3 vezes 7, 21. Mais 5 vezes 7, 35. Somando 21 mais 35 igual a 56. Então, 8 vezes 7, 56. Outra maneira, vamos lá. 2 vezes 7, mais 2 vezes 7, mais 2 vezes 7, mais 2 vezes 7, que é igual a 14 mais 14 mais 14 mais 14,
que também é igual a 56. O último número seria 9 vezes 6. Então, vamos lá. 2 vezes 6 mais 7 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 7 vezes 6, 42. 12 mais 42 igual a 54. Outro modo de resolver 9 vezes 6 seria 3 vezes 6 mais 3 vezes 6 mais 3 vezes 6, que é igual a 18 mais 18 mais 18, que é igual a 54. 9 vezes 6 igual a 54. As decomposições foram escritas na forma de expressões numéricas. Você sabe dizer por que, ao calcular, as multiplicações foram feitas antes das adições? E aí, vocês sabem dizer? Quando a gente fez o cálculo, primeiro a gente fez as multiplicações, depois a gente somou. Vocês sabem dizer o porquê da gente fazer isso? Primeiro, foi montada uma expressão numérica, certo? Expressão numérica são continhas que podem envolver adição, subtração, multiplicação, divisão, certo? E ela está sempre na linha horizontal. E depois você vai resolvendo. Então, uma regra, gente, da expressão numérica é se você tiver uma expressão numérica que tiver adição, subtração, multiplicação e divisão, vocês vão resolver primeiro multiplicação e divisão na ordem que aparecer na expressão e em seguida resolver adição e subtração. É regra, certo? Por quê? Por que, tia, que tem que resolver assim? Porque se você não fizer dessa forma, por exemplo, se você pegar um desses exemplos que tem aí na questão e fizer primeiro a adição, vocês não vão conseguir o resultado correto, certo? Então, uma regra da expressão numérica é essa. É vocês resolver primeiro a multiplicação e divisão na ordem que aparecer na expressão e depois adição e subtração. Mas isso a gente está apenas começando hoje, tá bom? A gente vai dar continuidade e a gente vai aprendendo as regras. Na questão 1 diz assim: o gráfico mostra a quantidade produzida de litros de azeite de oliva em uma fábrica no último ano. Então, nós temos aí uns barris, né? Chama de azeite, né? Azeite em litros. Tem os meses aí em que foi produzido e cada um deles tem 480 litros. Então, vamos lá. Na letra A diz assim: quantos litros de azeite foram produzidos em cada um dos meses em que a produção foi a menor? Então, gente, 480 vezes 3, né? Quantos litros de azeite foram produzidos em cada um dos meses em que a produção foi menor? Então, você vai lá na tabela, olha qual foi a produção menor, então, multiplica pela quantidade de litros. Então, 480 vezes 3 é igual a 1.440. Foram produzidos 1.440 litros de azeite em cada um dos meses, certo? Então, dando continuidade aí, vamos para a letra B. Escreva uma expressão numérica usando a multiplicação e a adição para calcular quantos barris foram produzidos durante o ano. Então, agora nós vamos montar a expressão numérica. Então, vamos lá. 3 vezes 3, mais 3 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 4 vezes 6, tá certo? Então, aí, 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 5, 10, mais 4 vezes 6, 24. E depois somar. 9 mais 12 mais 10 mais 24 igual a 55. Então, foram produzidos 55 barris durante o ano. Letra C. Efetue 55 vezes 480 e responda escrevendo por extenso o total de litros. Então, 480 vezes 55 dá 26.400. Então, colocando aí por extenso, escrevendo por extenso,
foram produzidos 26.400 litros de azeite durante o ano, certo? Na letra D diz assim: no ano anterior, a fábrica produziu apenas a metade do total de litros do último ano. Calcule mentalmente quantos litros foram produzidos no ano anterior. Então, vamos lá. No ano anterior, foram produzidos 13.200 litros de azeite, certo? E a continha aí da letra D, aí nós temos a letra C e o resultado da letra D. Continuando, nós temos aí a segunda questão que eu também vou resolver para vocês. Diz assim, nós vamos resolver juntos. Para sua confeitaria, Ana quer comprar 15 pacotes de açúcar, 16 bandejas de ovos e 25 pacotes de farinha. Ana não quer gastar mais do que R$1.000 nessa compra. Por isso, pesquisou os preços em 2 fornecedores. Veja as anotações que ela fez. Então, ela colocou aí as anotações, no caderno e depois ele diz o seguinte: escreva uma expressão numérica para representar a quantia gasta em cada loja e resolva-os para descobrir em qual delas Ana vai gastar menos de R$1.000. Então, aí nós vamos ter que fazer a loja Tem de Tudo, E da loja Armazém Aqui Tem, para a gente saber qual das duas que ela vai gastar menos de R$1.000. Então, na loja Tem de Tudo, ela vai, vamos fazer a continha. Aí a primeira tem 15 vezes 11, mais 16 vezes 18, mais 25 vezes 20. Então, eu peguei todas as informações aí que ela tem, tá certo? Com o preço e a quantidade que ela quer. Então, 15 vezes 11, 165, mais 16 vezes 18, 288, mais 25 vezes 20, 500. Então, é igual a R$953. No armazém aqui tem, vamos lá, pegar as informações. 15 vezes 12, que ela quer 15 pacotes de açúcar, vezes R$12, mais 16 bandejas de ovos, vezes R$18, que é o preço daqui. Mais 25 pacotes de farinha, então 25 vezes 19. Então, vamos lá. 180 mais 288 mais 475 é igual a 943. Então, os dois, fornecedores, ela vai gastar menos do que R$1.000. É isso? Uma deu 953, outra 943. Então, nas duas lojas aí, no armazém, na loja, ela iria gastar menos de R$1.000. Para resolver essas expressões, qual operação você fez primeiro? E aí, qual foi a operação que a gente realizou primeiro? Então, primeiro a gente realizou as multiplicações, Como eu disse, é uma regra da expressão numérica. A gente vai resolver primeiro a multiplicação. Terceira questão, nós também vamos aí ler juntos, diz assim: Bruno comprou 8 caixas de paçoca, 10 caixas de doce de leite e 15 caixas de cocadinha, para repor o estoque da sua banca. As caixas custaram R$12 cada uma, certo? Então, o valor de todas é R$12, certo? Tanto a da paçoca, como a de doce de leite, como a de cocadinha. Quanto ele pagou por essa compra? Podemos escrever uma expressão numérica juntando as quantidades de caixas e multiplicando o total pelo preço das caixas, que é igual para todos. Então, 8 mais 10 mais 15 vezes 12. Será que dará certo se fizermos primeiro a multiplicação? Então, nesse caso, precisaremos fazer primeiro as adições, certo? Para indicar que as adições serão feitas primeiro, devemos usar parênteses reunindo as adições.
Seu professor vai mostrar no quadro como é e você vai copiar na expressão acima. Então, gente, quando a gente tem a expressão numérica em que primeiro vai resolver as adições vai vir entre parênteses, certo? Porque quando ela tiver entre parênteses, aí a regra já muda. Primeiro resolve o que tiver dentro do parêntese e depois o que tiver fora do parêntese. Se não tiver parêntese nenhum, aí você resolve primeiro a multiplicação. Mas se tiver o parêntese na expressão numérica, você vai escrever primeiro, você vai resolver primeiro o que tiver dentro do parêntese. Então, diz aí, ó. Agora copie a expressão e resolva. Em uma expressão numérica, quando precisamos fazer adições e subtrações antes das multiplicações, devemos indicar as adições e subtrações entre parênteses. Se não houver parênteses, as multiplicações deverão ser feitas antes, tá bom? Entenderam? Então, gente, aí tá a expressão numérica. Como é que vocês deveriam fazer? Então, colocar as adições entre parênteses. Por quê? Porque eu vou ter que resolver ela primeiro. Por que eu vou resolver primeiro? Porque o valor delas são iguais, né? Todas três são quantidades diferentes, mas o valor é igual. Então, eu vou colocar entre parênteses as somas, que é 8 mais 10 mais 15. Depois eu fecho parêntese e coloco a multiplicação, que é vezes 12. Então, resolvendo aí, 8 mais 10, 18, mais 15, que foi o que eu não somei ainda. Copio o restante da expressão, depois resolvo novamente. 18 mais 15, 33. Aí eu já não preciso mais colocar entre parênteses, por quê? Porque eu já resolvi toda a adição. Então, agora eu só vou multiplicar. 33 vezes 12. 33 vezes 12 é igual a 396. Então, Bruno gastou R$ 396 nessa compra. Então, gente, encerrando aí a aula de hoje, né? Eu vou deixar a agenda para vocês, que é a apostila, páginas 55 e 56, e o caderno de atividades, página 44 e 45. Certo? Obrigada pela atenção de vocês, bons estudos. Qualquer dúvida me procura no privado, que eu vou poder ajudar vocês, certo? E não esquecer de quando resolver, mandar para mim no privado. Tirar foto e manda para mim no privado, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.